Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 27, 28 e 29 de junho de 2018. Karina, imposto sindical, a demarcação territorial marítimo, foram alguns dos destaques da semana dessas sessões, últimas sessões do semestre aqui no Supremo, né? Exatamente, William. Foram 3 sessões essa semana, ao contrário do que normalmente a gente vê, às quartas e quintas-feiras à tarde, essa semana foi um pouco atípica. Na quarta-feira, a sessão plenária aconteceu pela manhã, na quinta-feira, no período da tarde, e na sexta, uma extraordinária convocada pela ministra Carmen Lúcia. Como sempre, ao final do semestre judiciário, acontece essa última sessão extraordinária, com o balanço de alguns julgamentos que aconteceram, alguns números a presidente trouxe para a gente na sessão da sexta, e com 3 temas sendo julgados no plenário. Como você disse, contribuição sindical, sem dúvida alguma, foi o tema que mais gerou expectativas para o julgamento no Supremo, que foi concluído na manhã da sexta-feira. O início, na quarta pela manhã, mais um pedido de vista na quinta à tarde pelo ministro Marco Aurélio, suspendeu o julgamento de um conflito que já dura bastante tempo no Supremo Tribunal Federal sobre a demarcação dos limites territoriais do mar entre o estado de Santa Catarina e Paraná e que tem a ver com a distribuição dos royalties pela exploração de petróleo. O julgamento foi iniciado na quarta de manhã, como eu disse, com o relatório do ministro, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso e, na sequência, o pedido de vista do ministro Marco Aurélio na quinta-feira à tarde e ainda na quarta-feira, um julgamento em que foi negado um pedido de liminar para suspender o prazo final do dia 28 de julho como data limite para a migração dos servidores públicos para um fundo de previdência complementar dos servidores públicos, a FUNPRESP. Os ministros acabaram negando a medida cautelar em razão do voto do ministro Marco Aurélio, que acabou prevalecendo no plenário na quarta-feira. Então, 3 temas, 3 sessões plenárias e as sessões plenárias voltam só no final, na verdade, no dia 1º de agosto, quando os trabalhos são retomados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse mês de recesso aqui no Supremo Tribunal Federal não significa que os trabalhos estejam paralisados. Os processos apenas de urgência continuam tramitando e as sessões plenárias e das turmas voltam no dia 1º de agosto. Mas vamos ver nesse programa quais foram os destaques dessas últimas sessões de julgamentos nessa última semana de trabalhos aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, sessão a sessão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram na manhã da última quarta-feira para mais uma sessão plenária. Entre os processos analisados pelos ministros, a continuação do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que tratava da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o FUNPRESP. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, é contrária a dispositivo de emenda constitucional e lei que definiram o prazo para a migração de servidores para a Previdência Complementar, que termina no dia 28 de julho. Hoje o julgamento foi retomado com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da emenda constitucional e da lei que trata do FUNPRESP. Embora a instituição de um limite temporal máximo para a realização da escolha do regime previdenciário auxilie no planejamento e no conhecimento das condições atuariais dos fundos, a situação concreta destoa do princípio da segurança jurídica, uma vez que o exercício do direito de opção, limitado a 28 de julho de 2018, está afetado pela existência da ação direta de inconstitucionalidade contra o próprio regime de previdência complementar. Na sequência, o relator, ministro Marco Aurélio, iniciou a leitura do voto quanto ao pedido de liminar. Por entender que não há incompatibilidade das normas em relação à Constituição Federal, ele negou o pedido. O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin também entenderam não ser necessária a concessão de liminar. Eles seguiram o voto do relator. Entendo aqui que não estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar, nem o fumus bonius, a plausibilidade do direito, seja pela inconstitucionalidade formal, seja pela inconstitucionalidade material, mas principalmente, como destacado
pelo ministro relator, não vejo aqui a presença do perigo in mora. O perigo da demora, neste caso, me parece razoavelmente presente, ou seja, há uma certa legitimidade em buscar um pronunciamento. Contudo, o segundo pilar, e assim é que acompanha o eminente ministro relator, não me parece presente. Opiniões contrárias tiveram os ministros Luiz Fux, que abriu divergência quanto ao voto do relator, e Ricardo Lewandowski. O Poder Executivo dispondo sobre a aposentadoria de magistrado, no artigo 93, assenta que cabe ao Poder Judiciário e a forma dessa modificação se dará por lei complementar. Eu tenho dúvidas sobre se poderia o Poder Executivo, por sua iniciativa, eliminar a garantia da magistratura estabelecida pelo Poder originário constituinte. Os requerentes têm argumentos sólidos no sentido de que demonstraram o fumus boniuris de seu pleito, porquanto o artigo 93(6) da Constituição Federal remete à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina da previdência dos magistrados e, de outro lado, entendo também que está presente o perigo in mora. Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O mérito do processo ainda vai ser julgado pelos 11 ministros. O plenário do STF também iniciou o julgamento de uma ação civil originária encaminhada pelo Estado de Santa Catarina. Nele, o Estado pede que sejam redefinidas as linhas territoriais marítimas feitas pelo IBGE, entre Santa Catarina e o Paraná. A principal consequência disso está no repasse de valores dos royalties de petróleo, já que na área questionada existem 6 poços de exploração de petróleo. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1991. O autor da ação fez um pedido de liminar, negado pelo ministro aposentado Carlos Veloso. O ministro Edson Fachin se declarou impedido. Após as sustentações orais, o relator ministro Luiz Roberto Barroso negou as preliminares. O julgamento da demarcação do limite interestadual marítimo entre Santa Catarina e Paraná foi suspenso e retomado na sessão do dia seguinte. E ainda nesta edição nós vamos ver como é que foi. Karina, agora em relação ao FUNPRESP, o prazo para adesão já havia sido prorrogado por 2 anos. Isso fez alguma diferença na hora do voto? Esse foi um adendo que o ministro Marco Aurélio, relator desse pedido de medida cautelar, utilizou. Para ele, não estavam presentes no pedido a plausibilidade desse pedido, ou seja, a fumaça do bom direito, e nem o perigo da demora como requisitos para a concessão da medida liminar que se buscava. E ele ainda trouxe um outro argumento, que era justamente o fato de que esse prazo já havia sido prorrogado uma vez e que, se prorrogado por uma segunda vez, poderia trazer uma insegurança jurídica muito grande, tanto em razão daqueles que já haviam aderido a esse prazo, a essa FUNPRESP, né, já teriam feito essa adesão, como também uma insegurança jurídica nos termos da gestão da FUNPRESP. Então, os ministros acabaram negando a medida cautelar e esse prazo de 2 anos que já haviam sido concedidos pesou, sem dúvida alguma, na decisão do plenário. Bem, o julgamento da ação civil originária, que discute a retificação de demarcação do limite interestadual marítimo entre Santa Catarina e Paraná, foi retomado na sessão da quinta-feira. Pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento. A questão principal em debate é a distribuição de royalties a estados e municípios devido à exploração de poços de petróleo. O pedido de vista que suspendeu o julgamento foi feito pelo ministro Marco Aurélio. A ação proposta por Santa Catarina questiona a demarcação do limite interestadual feita pelo IBGE entre o estado catarinense, Paraná e São Paulo. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, inicialmente disse que o IBGE é o órgão competente para fazer essas marcações. A fixação desses pontos apropriados para a definição das linhas de bases retas não é, presidente, uma atividade banal, ela envolve um relevante grau de discricionariedade técnica, que foi atribuída por lei ao IBGE, que é uma entidade respeitada e reconhecida internacionalmente e que desempenha inúmeras competências
públicas relevantes no Estado brasileiro. Ao concluir o voto, o ministro aceitou em parte o pedido do Estado de Santa Catarina e determinou que o IBGE refaça o traçado das linhas projetantes sobre o mar. Também definiu o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado de Santa Catarina. Da demarcação, quem tiver recebido indevidamente deverá ressarcir. Se a conclusão for pelo retraçamento das linhas zero, será zero. E a última parte da decisão é que nas áreas, e que já havia concordância das partes, e que só envolve São Paulo e Santa Catarina, na área de sobreposição entre as linhas projetantes dos limites territoriais de Santa Catarina e de São Paulo, traçadas como determinado acima, os respectivos royalties devem ser divididos igualmente entre os dois estados. Estou considerando que houve sucumbência recíproca, e aí estou fixando as regras. Portanto, basicamente, presidente, em conclusão, as bases, os pontos apropriados do IBGE estão sendo considerados corretos, o modo como foram traçadas as ortogonais estou considerando incorretos, determinando ao IBGE que refaça, e a consequência deste refazimento será o ressarcimento a Santa Catarina pelo que tenha sido recebido de forma indevida. Ainda na sessão da quinta-feira, o julgamento de ações que questionam o fim da contribuição sindical obrigatória. E ainda a sessão de encerramento do primeiro semestre de 2018. Você confere logo depois do intervalo do Plenárias. Já estamos de volta com Plenárias. Os ministros também iniciaram na sessão da quinta-feira o julgamento de ações que questionam o fim da contribuição sindical obrigatória. As ações que questionam o fim da contribuição sindical foram abertas por diversos sindicatos brasileiros. Entre os argumentos contra a contribuição sindical facultativa estão necessidade de lei complementar para excluir o que os sindicatos consideram ser um tributo, impacto nas atividades como prestar assistência aos trabalhadores carentes e redução da fonte de custeio. Não é possível retirar a fonte de custeio e mais. Além de manter, não poderia ser diferente, porque lei ordinária não poderia alterar a Constituição da República. Além disso, aumenta a responsabilidade das entidades sindicais, porque determina, a partir desse momento, a efetiva prevalência do negociado sobre o legislado. A Constituição Federal estabelece de maneira claríssima que, para alterar a critério tributário, necessário se faz que seja editada uma lei complementar. E, para isso, existem requisitos próprios e composição de votação especial para poder aprovar a lei complementar. Foi substituído por comissões, nos artigos 510A a D. Comissões que não têm custeio, mas que têm custas para ela nascer, para ela existir, para ela se eleger, para ela se gerir. Elas substituirão os sindicatos que estão à míngua e que vão quebrar. Que estão quebrando, não vão. Mudemos o verbo. Já estão quebrando. Por outro lado, a Advocacia Geral da União e outras duas entidades defenderam a mudança aprovada pela reforma trabalhista. Não houve um retrocesso, uma violação ao princípio do retrocesso social. O que houve foi um avanço. O que houve, na verdade, foi se prestar reverência àquela que era a ideia original do legislador constituinte originário, quando estabeleceu também para o trabalhador o seu direito de ser filiado e não o seu dever de ser filiado, com os correspondentes desdobramentos de um eventual dever, como seria o recolhimento obrigatório de uma contribuição social. Os votos dos ministros na questão da contribuição sindical. O relator das ações, o ministro Edson Fachin, votou na sessão da quinta-feira para que a contribuição sindical volte a ser obrigatória. O ministro alegou que a contribuição é um tributo e a mudança feita pela reforma trabalhista do ano passado desestabiliza o regime sindical. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui
potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. Já o ministro Luiz Fux pediu para adiantar o voto ainda na sessão da quinta. Ele divergiu e disse que o trabalhador não pode ser obrigado a pagar a contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Karina, quais os principais argumentos contra e a favor da contribuição sindical? O principal argumento trazido nessa ação direta de inconstitucionalidade é que a alteração legislativa feita para deixar de ser obrigatória essa contribuição sindical para se tornar facultativa é que ela deveria ser feita por meio de uma lei complementar. E a medida e a modificação, a reforma trabalhista foi feita por meio de uma lei ordinária. E também um dos argumentos é que haveria uma violação material da Constituição, uma violação no tripé que o ministro Edson Fachin estabeleceu como pilares desse modelo, do modelo sindical adotado pela Constituição de 88. Mas, como vimos, o plenário acabou decidindo pela constitucionalidade da norma, afastando quaisquer uma dessas alegações, tanto da inconstitucionalidade formal quanto material. E nessa sexta-feira pela manhã também houve sessão plenária. Os ministros decidiram que a contribuição sindical opcional estabelecida na reforma trabalhista do ano passado não viola a Constituição Federal. A decisão foi por maioria de votos. O primeiro a se manifestar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele considerou que as alterações definidas na reforma trabalhista do ano passado, envolvendo a contribuição sindical, não violam a Constituição. A Constituição não criou, não constitucionalizou, mas também não vedou. Deixou isso à discricionariedade política do Congresso Nacional. Ele acompanhou o entendimento do ministro Luiz Fux, que na sessão de quinta-feira já havia votado por deixar a critério do trabalhador a opção pela contribuição sindical. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. Entendimento contrário teve o ministro Edson Fachin, que também já havia votado. Relator do processo, o ministro defendeu a obrigatoriedade da contribuição. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. E corre-se, portanto, aqui potencial real risco de atingir o seu núcleo essencial, vale dizer, existência e cumprimento de obrigações constitucionalmente previstas. O voto foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Dias Toffoli, que citou a falta de uma alternativa para a arrecadação dos sindicatos a partir do momento em que a contribuição deixou de ser obrigatória. Poderia ter feito no Congresso Nacional alguma substituição ou algo gradativo, mas do dia para a noite, da noite para o dia, se subverter todo esse sistema sem ter uma regra de transição, sem ter uma preparação para a substituição desse financiamento, eu penso que aí é que está a grande fragilidade do ponto específico que estamos a discutir. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que cabe ao trabalhador a decisão de contribuir e manteve as mudanças trazidas pela reforma trabalhista. A própria Organização Internacional do Trabalho não endossa esse modelo de contribuição compulsória. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. Existem no Brasil 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores. No Reino Unido existem 168, na Dinamarca 164, nos Estados Unidos 130 e mesmo na Argentina existem 91. Então, uma coisa fora da ordem. Os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio também acompanharam a divergência. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, por manter a contribuição sindical facultativa, conforme entendimento da maioria dos ministros. Considero que essa mudança leva a um novo pensar a forma de a sociedade
trabalhar e lidar com o Brasil em todas as categorias. Também considero que, mesmo que fosse considerado um tributo, e acolho as observações do ministro Marco Aurélio em seu voto no sentido de não assim considerar, mas mesmo que fosse, tenho que não há nenhuma agressão ao que a Constituição estabelece, que poderia, como foi, alterado na forma ajustada e, ao final, promulgada pelo Congresso Nacional. Pois é, Ana Karina, e a sessão da manhã desta sexta-feira marcou o encerramento das atividades do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre. Antes de declarar o semestre encerrado, a ministra Carmen Lúcia fez um balanço das atividades do Supremo. No primeiro semestre de 2016, o STF recebeu 51.595 processos. 29.177 foram distribuídos. 54.115 foram baixados ou arquivados. As turmas e o plenário tomaram 6.169 decisões. As monocráticas, 58.203. O nosso acervo hoje, que já chegou a ter no plenário em 2010, do final da gestão do ministro Gilmar, ou do ministro Peluso, ministro Gilmar, nós chegamos a ter 127 mil processos. Estamos agora com 41 mil, o que significa que a repercussão geral cumpriu um papel extremamente importante, porque com isso nós pudemos fazer esse trabalho de triagem. O recesso começa nesta sexta-feira e termina no início de agosto. Até lá, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, vai ficar de plantão para atender a casos de urgência. E quero enfatizar, os gabinetes continuam praticamente trabalhando durante todo esse período, porque quando se anuncia o recesso, imagina-se que imediatamente vai haver uma paralisação. O Supremo Tribunal não para, o Poder Judiciário nem pode parar, o serviço é contínuo e, portanto, continuará o trabalho apenas ao interregno de sessões realizadas neste período até o dia 1º. Eu agradeço enormemente aos senhores ministros, de uma forma especial pelo acréscimo que tivemos mesmo e que agora apresento, um trabalho que é absolutamente, às vezes, considerado até fora de padrões de humanidade tal, o acervo que aqui chega e que demanda respostas sempre muito rápidas. Agradeço enormemente o empenho de todos os senhores ministros, a senhora Procuradora-Geral, os senhores advogados que aqui estiveram e compareceram permanentemente, desejando que neste período, que é um período de não ocorrência de sessões, embora de trabalho nos gabinetes, vários juízes cansam de dizer, metade pelo menos do período se dedica a fazer mais votos, mais trabalho, mais empenho. Mas como ele não é visto, fica-se sempre com a falsa impressão de que paralisou-se tudo durante 30 dias. Não é isso que acontece absolutamente. Sou grata a cada um dos senhores ministros, à senhora Procuradora-Geral e aos senhores advogados que aqui acompanham. Desejo que todos tenham um excelente período agora, de pelo menos descanso desses encontros que acontecem e que nós possamos voltar, então, com mais ênfase. Muito obrigada a todos. Antes do encerramento da sessão desta sexta-feira, o ministro Marco Aurélio fez um agradecimento à presidente. O trabalho no primeiro semestre foi um trabalho hercúleo e que Vossa Excelência coordenou as sessões realizadas no tribunal, como devem ser coordenadas, com um punho de aço e luvas de pelica. Bem, agora encontro marcado para mais julgamentos do plenário somente em agosto. Somente no dia 1º de agosto, quando serão retomados os trabalhos no plenário e volta ao normal o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que não fica paralisado, apenas as questões urgentes acabam tomando sequência. 1º de agosto, então, retomada do direto do plenário e também a nossa participação no Jornal da Justiça, comentando as decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até lá. Tá certo. E durante o mês de julho, você vai rever alguns dos principais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto no direto do plenário quanto aqui no Plenárias. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente na TV Justiça.